A Assembleia debate políticas públicas para o combate às drogas. CCJ se reúne e aprecia 16 projetos de lei e a abertura do projeto Terça Cultural da Semana. Agora, no Repórter Assembleia. A CCJ apreciou hoje 16 processos que estavam em tramitação. Quem traz mais informações é a repórter Gabriela Gouveia. Entre as matérias aprovadas durante a reunião da CCJ desta terça-feira está o projeto de alteração da Lei Orgânica da Polícia Civil. A proposta, de autoria do delegado Humberto Teófilo, não estava inicialmente na pauta e foi incluída logo após entrega do relatório pelo deputado Hélio de Souza. Esse projeto, ele torna extinto os cargos de escrevente, comissário, motorista policial e transformando eles em agentes policiais. É uma luta antiga desses 400 policiais que eles sim agora poderão ser chamados, caso aprovado pelo plenário, de agentes de polícia. Além dos 13 projetos aprovados, a reunião da CCJ incluiu ainda pedidos de vista e diligência. A exemplo da matéria do deputado Alisson Lima, que cria o programa Emprego Cidadão. Os deputados aprovaram o envio do projeto para a manifestação da Secretaria de Assistência Social. A porta de entrada para esse pessoal pode ser a construção civil. As empresas que operam hoje no ramo de construção civil têm realmente como até, inclusive, qualificar essas pessoas. Seria uma forma de gerar um incentivo para essas pessoas darem uma retomada na vida e usar realmente esse mercado crescente que é da construção civil para poder gerar essa oportunidade. E entre leitura e votação da pauta do dia, os membros da CCJ discutiram a atuação do Executivo Estadual. O deputado Cláudio Meirelles criticou a situação da GO 070 e o deputado Lucas Calil reforçou as críticas. Em seguida, saúde e educação também foram citadas e o líder do governo se manifestou. O governo do estado assumiu com graves problemas, deputado Cláudio, entre elas as GOs. Esses buracos nas GOs já estão do governo passado. Mesmo após 6 meses de um mandato de apenas 4 anos, até hoje a base aliada só sabe recorrer ao governo passado. Em plenário, os parlamentares debateram o projeto da reforma da Previdência, assunto em discussão no Congresso Nacional. Outros destaques das discussões da sessão ordinária na reportagem de Bruna Mastrella. A possibilidade de inclusão automática dos estados e municípios na PEC da reforma da Previdência, que tramita atualmente no Congresso Nacional, foi repercutida na sessão desta terça-feira. O líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, defende integralmente a proposta. Nós não podemos ter o servidor federal com uma linha previdenciária e dos estados com outra. Nós sabemos que possuem governadores, que possuem prefeitos, que não têm responsabilidade para com o erário. Então poderão fazer uma reforma que acarretará em um déficit no orçamento em um futuro próximo. Então nós temos que ter responsabilidade. O governo federal, os deputados federais, senadores, têm sim, na minha opinião, promover uma legislação para todo o país e não cada um legislar por si. É um projeto para manter o equilíbrio financeiro do país, dos estados e dos municípios. Já o deputado Álvaro Guimarães pondera que o assunto, quando chegar ao plenário estadual goiano, deve ser alvo de mais discussão. Você tem que debater, né, e chegar à conclusão de acordo com aquilo que você pensa e aquilo que você vê que é a favor da melhor qualidade de vida do povo. Se aqui chegar um projeto que haja desgaste, nós vamos tomar a decisão, seja para desgastar ou não, mas a gente vai procurar junto à sociedade acertar. Foi isso que o eleitor quis dizer ao mandar todos os deputados para cá, para representá-lo, para tomar decisões que sejam em benefício do povo. O vazamento de conversas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e procuradores da República responsáveis pela Operação Lava Jato foi levado à tribuna pela bancada petista. Os diálogos divulgados pelo jornal Intercept Brasil no último domingo comprometem a idoneidade da operação, segundo o deputado Antônio Gomide.
Nós temos visto aí uma grande indignação por tudo isso que está sendo desvendado agora, depois de ter condenado o presidente Lula, depois de ter tirado ele a possibilidade de ter sido candidato e ter tirado ele, inclusive, a possibilidade, como dizia as pesquisas, já ganhar no primeiro turno. Então, o que houve, na verdade, foi um desvendamento mostrando e colocando às claras aquilo que muitos desconfiavam, mas que não tinham a prova. E que agora, com as gravações, nós estamos percebendo que essas provas vieram à tona e os próprios juristas estão colocando o seguinte: se nós temos um ministro, no caso, antes um juiz de primeira instância, e fazendo combinação com o próprio Ministério Público, aquele que acusa com aquele que vai julgar, me parece que, no mínimo, é antiético e também não tem imparcialidade. Durante a apresentação de matérias, o deputado Paulo Trabalho propôs projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sinais luminosos nos radares fixos das rodovias goianas. Bem, eu apresentei um projeto de lei obrigando com que os pardais de rodovias estaduais possuam sinalização luminosa. Porque eu já cansei de levar multas em pardais camuflados na escuridão da noite ou dentro do mato ali, e o objetivo do pardal não é esse, do radar eletrônico, é fazer com que o motorista diminua a velocidade num determinado trecho da rodovia, seja porque ali é uma área de risco, seja porque ali existe tráfego de pessoas ou entrada de máquinas. Então, portanto, o pardal tem essa função, o radar eletrônico, fazer com que o motorista reduza a velocidade e não simplesmente para multar os motoristas, para autuar. E essa sinalização luminosa, ela vai fazer com que a gente já aviste o pardal pelo menos 300 metros de distância, se tiver campo visível, se não for uma curva, 300 metros de distância, para que dê tempo do motorista frear e ele não seja pego de surpresa e nem receba depois na sua casa ali um presentinho, uma multa que ninguém gosta de receber. E nada teria adiantado, ele passou em alta velocidade lá da mesma forma, ou simplesmente às vezes 10, 20 quilômetros acima do normal, que não seria uma grande infração, mas a multa vai chegar. O município de Catalão recebeu a CPI da Enel nesta segunda-feira. A comissão foi ouvir de perto as reclamações da comunidade quanto à prestação de serviços da Enel Goiás. Catalão, município localizado no sudeste goiano a quase 300 quilômetros da capital. A economia é bem forte em todos os setores. Toda essa riqueza não evita que a sociedade catalana sofra com a má qualidade no fornecimento de energia elétrica prestado pela Enel. A insatisfação da comunidade foi parar no plenário da Câmara Municipal, só que dessa vez durante a terceira audiência pública da CPI da Enel. Este aposentado entrou com uma ação contra a empresa. Eu entrei na justiça, consegui uma liminar judicial que tirasse. A Enel não tirou da minha conta, eu faço depósito em consignação no banco. Então, por isso as contas estão pagas. O juiz determinou que eles não cortassem a minha luz nem negativassem meu nome. Eles negativaram, eu tenho sem luz em casa. Quedas constantes de energia elétrica, prejuízos, faturas com valores exorbitantes e falta de investimentos foram os principais pontos apontados durante a audiência pública. Nessa audiência nós mostramos aqui a insatisfação porque os vereadores é o para-choque da população, é com quem a população fala no dia a dia e críticas, reclamações contra essa empresa é o que mais chega aqui na Câmara Municipal. Nos assusta talões de energias de R$80, que posteriormente são cobrados R$200 e poucos. Perca imensa, principalmente por parte das pessoas que moram na zona rural, nas fazendas, assim bem como o distrito de Pires Belo e o distrito de Santo Antônio do Rio Verde. E assim, o que mais nos chama a atenção é que no ano de 2019 não é só o prejuízo de Catalão, isso no estado de Goiás. Nós temos registros de propriedades que chegaram a ficar uma semana sem energia, mas é comum ficar 3, 4 dias. Isso é uma coisa que acontece quinzenalmente, As pessoas já estão preparadas para isso, com prejuízos enormes. Durante a audiência, o advogado da Enel reconheceu que a empresa precisa melhorar a qualidade da distribuição de energia. A empresa tem consciência dos problemas enfrentados e a empresa também tem consciência do tamanho do investimento e do trabalho que é preciso fazer para se alcançar a qualidade que os consumidores de Catalão e do estado de Goiás merecem. O relator da CPI, deputado Cairo Salim, finalizou a audiência com pesar de ver tantas reclamações contra a empresa Enel.
As reclamações são as mesmas, quedas constantes da energia, empresários querendo aumentar a sua produção e não conseguem, cidadão reclamando do aumento da sua tarifa de energia, falta de respeito da empresa porque não oferece, enfim, uma facilidade para que o consumidor consiga acessar os serviços, não tem lojas abertas, enfim, os telefones não atendem, os protocolos não são respondidos. E nós da Assembleia Legislativa estamos aqui cumprindo o nosso papel, que é de fiscalizar o serviço público. Nós queremos que essa empresa trate bem o cidadão goiano, melhore a sua qualidade na prestação do serviço, para que o dinheiro do cidadão goiano seja valorizado. A CPI ainda vai promover outras reuniões itinerantes. A próxima será em Aparecida de Goiânia, no dia 17. E em cumprimento ao cronograma de debates sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento esteve nesta segunda-feira nos municípios de Itumbiara e Catalão. Itumbiara, localizada a 206 quilômetros de Goiânia, no sul de Goiás, tem cerca de 100 mil habitantes. A cidade fica às margens do Rio Paranaíba, na divisa com Minas Gerais. E foi na Câmara Municipal do município a audiência pública da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2020, proposta pela Comissão de Finanças e Orçamento da Alego. O intuito é descentralizar os recursos e debater as carências dos municípios para incluir na LDO, que tem os deputados Pastor Jefferson Rodrigues e Carlos Cabral à frente dessa missão. Nesse tripé legal que vai ser composto esse ano, LDO, PPA e LOA, a postura de trazer o relator do orçamento, o relator da LDO, que será também o relator da lei orçamentária, para vir debater nos municípios, principalmente nesse arco regional, as demandas regionais, é muito importante porque a gente consegue produzir um relatório, produzir um marco legal, um marco legislativo dentro da Assembleia muito mais adequado às realidades regionais. Um dos aspectos que é importante a gente colocar às audiências públicas é também dar transparência para a população dessa realidade orçamentária. As demandas existem, as ações do governo vão ter que acontecer de uma forma ou de outra. O que a gente pretende fazer aqui é adequar essa necessidade, adequar essas demandas da população com a realidade do orçamento. Vereadores, prefeitos e representantes de municípios próximos a Itumbiara, como Cachoeira Dourada, Aloândia, Joviânia e Panamá, participaram da audiência. O deputado Álvaro Guimarães, que é de Itumbiara, também marcou presença. O superintendente executivo de planejamento da Secretaria de Economia do governo ministrou palestra sobre a LDO. O objetivo é esclarecer à população o papel da LDO. Não só o papel da LDO, mas também dos 3 instrumentos de planejamento, os 3 instrumentos legais de planejamento. Começando pelo PPA, Plano Plurianual, inclusive esse ano é um ano de entrega do PPA pelo Executivo, partindo para a LDO para, enfim, chegar na lei orçamentária anual, na LOA. Nadar contra a correnteza. O grande desafio da Comissão de Tributação da Alego é fazer a composição da peça orçamentária para atender os 246 municípios goianos. A estimativa da LDO é de 27 bilhões de reais, praticamente o mesmo valor do atual. Houve apenas correção pela inflação. E as demandas dos municípios, todo mundo já sabe, só vem crescendo. A nossa maior demanda, na verdade, seria a construção da GO, que liga nós à BR-153, que liga nós a Morrinhos, né? Essa é a maior demanda hoje, nossa. É o hospital, né? Terminar o hospital que já começou, mas está faltando verba para terminar esse hospital. E nós depende mais desse hospital, que nós está com um prédio alugado, um prédio que não está bem. Eu acho que o primeiro lugar lá em Cachoeira Dourada tem que ser a rede de esgoto, a rede fluvial, porque é uma cidade turista, é uma cidade que a gente ama lá. E eu já moro muitos anos, praticamente sou filho de Cachoeira Dourada. A demanda de Itumbiara, a necessidade de Itumbiara realmente, a questão da saúde, né? A questão de UTIs, a questão do asfalto, da GO entre Cachoeira e Itumbiara. A questão também da valorização dos professores, quadras esportivas. Tem coisas que são essenciais, né? O governo está em dificuldade, mas tem que gastar na saúde, tem que gastar na educação, tem que gastar no transporte, enfim. Tem coisa que não tem como esperar para amanhã, né? E essas verbas são carimbadas. Então, por isso é que a gente tem condição de um nasceio para poder atender essas reivindicações. De Itumbiara para Catalão. No mesmo dia, a Comissão de Finanças realizou no município, que fica no sudeste goiano, audiência pública sobre a LDO.
Catalão tem o terceiro maior PIB do estado. Mesmo assim, a região tem suas carências. A audiência na Câmara Municipal da cidade reuniu, além dos deputados Carlos Cabral e Jefferson Rodrigues, o secretário de Finanças de Catalão, Elcio Carvalho, que representou o prefeito Adib Elias. Vereadores e representantes da sociedade puderam expressar suas demandas. A população de Catalão cresce muito, nós estamos com mais de 100 bairros hoje em Catalão. Então as demandas são muitas e a gente precisa muito de verba. Nós em Catalão, nós temos inúmeras demandas importantes para a população. Todas as demandas na área da saúde, na área da educação, de segurança, é importante. Toda a população carece de um pouco de cada coisa. Nós temos hoje em Catalão muitas escolas que precisam de apoio, tanto no ensino como esporte e lazer. E Catalão é uma cidade que merece isso. Hoje nós estamos em implantação em uma das universidades federais. Ela está sendo implantada aqui em Catalão, Universidade Federal de Catalão. O estado de Goiás hoje conta com 3 universidades federais, UFG, Jataí e Catalão. Então, eu escolheria uma parcela maior para a educação. O superintendente executivo da Secretaria de Economia do Governo, Francisco Cérvulo, ministrou palestra sobre a importância da participação da sociedade na elaboração da LDO. À medida em que a população participa da elaboração desses instrumentos, eles estão, por consequência, mais próximos das ansiedades e necessidades da população. Então, o Poder Executivo, assim como o Poder Legislativo, conseguem, de uma melhor maneira, avaliar qual é a real dimensão e orientação que as políticas públicas têm de endereçar para atender problemas concretos da população. As demandas foram todas anotadas pela comissão. Houve até pedido de criação de serviço de verificação de óbito, que não tem em Catalão. A população tem que recorrer a Caldas Novas. A LDO tem que ser votada na Assembleia Legislativa até o dia 30 de junho. Para o relator, deputado Jefferson Rodrigues, o balanço das reuniões foi positivo. Com todo respeito e tendo o nosso papel, a nossa responsabilidade de ouvir essas pessoas. Porque sabemos que são 246 municípios, não podemos estar também nesse entendimento que a comissão teve de estar ainda essas cidades polos, ouvindo as pessoas dessa região. E tanto ali em Tubiara como em Catalão foi muito proveitoso. E na capital, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira, esteve no Ministério Público Estadual na solenidade de posse de Fabrício Mota como conselheiro do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios. Manter acima de tudo a dignidade do cargo. O procurador Fabrício Macedo Mota tomou posse como conselheiro do TCM na tarde desta segunda-feira, no auditório do Ministério Público Estadual. Sendo um órgão relevante para a prestação de serviço para a sociedade, e o desafio é integrar para que nós possamos justamente contribuir para superar a rigidez sempre formal dos números, prestações de contas e realmente mostrar como os municípios têm se comportado com suas contas públicas. Já demonstrou nesses quase 20 anos de Tribunal de Contas ser uma pessoa que tem uma dedicação muito grande às causas do tribunal. Então, por isso, nós temos uma segurança e uma certeza muito grande de que ele irá agregar ao tribunal e muito. O Tribunal de Contas dos Municípios, assim como os outros órgãos que compõem o Poder Legislativo, tem a função de fiscalizar as contas dos municípios goianos. O presidente da Alego, deputado Lissauer Vieira, prestigiou o evento e disse que Fabrício Mota vem para compor de forma positiva o tribunal. Um órgão tão importante para ajudar, auxiliar as câmaras municipais de vereadores a poder fiscalizar as prefeituras dos municípios. Então o conselheiro Fabrício tem certeza que vai somar muito para os quadros do Tribunal de Contas dos Municípios, pela sua competência, pela sua capacidade, pela história que ele escreveu ao longo desses anos da sua carreira profissional. O governador Ronaldo Caiado, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, deputados e algumas autoridades também participaram da posse e elogiaram o nome de Fabrício para compor o cargo de conselheiro do TCM. Isso acrescenta e muito ao Tribunal de Contas dos Municípios, que é um órgão que cada vez mais tem se aprimorado pelo corpo técnico que tem, pela qualificação dos membros e de seus conselheiros, para que possa cumprir aquilo que a Constituição determina em fazer com que
a aplicação da verba pública nos municípios seja muito bem analisada e, como tal, trazendo resultados da população. Competência, tem espírito público, seriedade, tudo que é necessário para uma pessoa de bem. De forma que venho justamente prestigiar a felicidade na escolha deste novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. E aqui na casa, os deputados Henrique César e Zé Carapô promoveram sessão especial para entrega de certificados de honra ao mérito pelo Dia do Pastor Evangélico. O Dia do Pastor Evangélico, celebrado no segundo domingo do mês de junho, motivou a realização de sessão especial nesta segunda-feira no plenário Getulino Arteaga. Ao todo, 54 líderes religiosos receberam certificados de honra ao mérito por iniciativa dos deputados Henrique César e Zé Carapô. Sempre digo que o pastoreio é algo nobre, né? É uma chamada, é um dom de Deus. E o trabalho que as igrejas vêm desenvolvendo no estado de Goiás e por todo o Brasil, né, de evangelização, de transformação, de transformar o cidadão e de cooperar com o governo de uma forma, eu não vou dizer nem direta, diretamente mesmo, com a sociedade, com o trabalho social. Essa homenagem vem para justamente ratificar a forma como a Assembleia Legislativa reconhece todo esse serviço prestado à comunidade, toda essa vida aí doada a servir o próximo. Com 36 anos como pastor, Jeremias Marcolino, que atua no município de Santa Helena de Goiás, enaltece a homenagem prestada. A gente sozinho não chegaria aqui de forma nenhuma. Primeiramente, porque não existe pastor sem igreja. Na realidade, pode existir até igreja sem pastor, mas pastor sem igreja, na realidade, é uma dificuldade. E por isso, a gente sente orgulho de exercer este ministério. Tido por muitos como um chamado divino e não propriamente uma profissão, o pastorado é cheio de desafios e dificuldades, segundo os reverendos Cleusmar e Elias. Para eles, a homenagem é uma forma de reconhecer essa importante função social. É uma homenagem justa, né? Àqueles que renunciaram à sua vida em prol das pessoas, né? E o pastorado não é uma profissão, é um chamado. A gente tem o desejo de trabalhar cada dia mais, e está aí nesta tarefa árdua, difícil às vezes, mas porém a gente tem essa gratidão a Deus por Ele ter nos confiado um trabalho tão difícil nas nossas mãos. E eu fico muito feliz por isso. E nesta terça-feira, pela manhã, a Comissão de Segurança promoveu debate sobre políticas públicas relacionadas ao combate às drogas. A Comissão de Segurança Pública promoveu na manhã desta terça-feira uma audiência para discutir as políticas públicas sobre drogas em Goiás. O debate girou em torno da preocupação em tratar e prevenir novos dependentes químicos para coibir o tráfico de drogas. Se não houver um tratamento do usuário, que nessa situação toda, nessa política, ele é colocado até como uma questão de doença, se não houver uma política séria, na verdade uma política de Estado e não de governo, nós vamos acabar enxugando gelo. Porque você prende e você tem um mercado de uso ali grande. Então as pessoas têm que terem, logicamente, esse tratamento médico, esse tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico e, por outro lado, uma política de reinserção no mercado de trabalho. A audiência falou também sobre a nova lei do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, sancionada recentemente pelo governo federal. Entre as mudanças está a possibilidade de internação involuntária do dependente químico. É muito importante que a população compreenda que a internação involuntária ela é para casos excepcionais. Quando um médico avalia que aquela pessoa ela precisa de cuidados extra-hospitalares, todas as medidas já não foram suficientes, tamanho agravamento do quadro clínico daquela pessoa. Então, a internação involuntária só pode ser feita em hospitais gerais, desde que haja uma equipe multidisciplinar qualificada para dar assistência para aquela pessoa.
O tema, que é visto como problema de saúde e segurança pública, foi amplamente discutido por membros de diversas instituições de combate às drogas. Esse tema é um tema que aflige a sociedade como um todo. A sociedade goiana não fica alheia a essa situação. Todas as camadas da sociedade têm passado por essa dificuldade, então é de fundamental importância que esse tema seja debatido pela sociedade. A bebida alcoólica também foi tema de debate e é vista com preocupação pelo presidente da Comissão de Segurança Pública. Acaba sendo uma droga lícita, mas ela também está no contexto, inclusive, de tratamento também. Os próprios CAPs também, eles tratam em relação à bebida alcoólica. Então é algo também que acaba se inserindo nesse contexto dessa política de drogas, no caso, as drogas lícitas. E na abertura do projeto cultural da semana, a seção de atividades culturais trouxe apresentações folclóricas de Palmeiras de Goiás. Confira na reportagem de Jonathan Moreira. O que vier de fazer nesse campo foi morrer e acabar com a vida. É no embalo destes versos que a tarde desta terça-feira começou aqui na Casa de Leis. As apresentações fazem parte do projeto Terça Cultural aqui da Assembleia Legislativa, que trouxe de Palmeiras de Goiás aqui para o saguão da casa vários grupos do município. Tem a orquestra, capoeiristas, fiandeiras e as tradicionais cavalhadas. Todos projetos que incentivam e reforçam a cultura. O Poder Legislativo sempre está atento a incentivar as nossas culturas, as nossas tradições, as tradições do estado de Goiás. Assim nós fizemos sempre, a participação nos municípios, trazendo até o Poder Legislativo as culturas, a juventude, as tradições do estado de Goiás. E hoje aqui, juntamente com o prefeito de Palmeiras de Goiás, com os vereadores, resgatando um pouco das tradições do município de Palmeiras e incentivando a cultura goiana aqui no Poder Legislativo. O grupo trouxe lá de Palmeiras de Goiás toda a habilidade dos capoeiristas. A doçura da música orquestrada. E a tradição das fiandeiras. A gente faz o encontro todo ano, a gente faz, dia 20 de julho agora já vai ter o 5º ano, né? Então, para nós é muito. Isso aqui, a festa, todo mundo gosta. E a minha família é muito mais, porque isso aí a gente está resgatando, né? Porque desde criança a gente já nasceu mexendo, vindo da roça, sabe como é que é, né? O prefeito Vando Vitor, que foi recepcionado pelo presidente da casa, aproveitou para formalizar o convite para as cavalhadas de Palmeiras de Goiás. Primeiramente, quero agradecer o deputado Lissau Vieira, o presidente da Assembleia, todos os 41 deputados estaduais que estão abrindo as portas da Assembleia Legislativa para essas manifestações culturais. Palmeiras é uma cidade que é muito rica na pecuária, na agricultura, na indústria, no comércio, também é muito rica na parte cultural. As nossas cavalhadas, só para você ter uma ideia, tem mais de 100 anos. E recentemente nós criamos a Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de Goiás, está aqui a capoeira, também as fiandeiras. Nós temos ainda a Folia de Reis, que não houve possibilidade de trazer. Então a parte cultural de Palmeiras é muito grande e essa manifestação cultural nós estamos mostrando para todo o estado de Goiás. E aproveitar a oportunidade para convidar todos os goianos para participar dia 21, 22 e 23 das Cavalhadas em Palmeiras de Goiás, que é uma festa muito bonita. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue com a programação da TV Alego e nos acompanhe nas redes sociais. Uma boa noite para você.